Ajude o canal como um estudante apoiador, com direito a recompensas e participação de sorteios. Link na descrição do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que no vídeo de hoje nós iremos estudar e compreender a respeito da credibilidade textual do Novo Testamento. E quando nós falamos a respeito de credibilidade textual, uma das questões fundamentais que norteiam então a nossa pesquisa, ela pode ser colocada da seguinte forma: o Novo Testamento que nós temos hoje, ele realmente remonta a um texto original? E também uma outra pergunta que poderia ser colocada neste mesmo sentido de pesquisa, contribuindo também com os nossos estudos, poderia ser colocada da seguinte forma: podemos garantir de que o Novo Testamento não foi adulterado ao longo de sua grande história, especialmente por razões religiosas ou então políticas? E são essas as perguntas então que vão direcionar o nosso estudo no vídeo de hoje. E compreendendo também a respeito da credibilidade textual, isto é um assunto que é fundamental para nós compreendermos vários outros aspectos com respeito à história do cristianismo. Como, por exemplo, uma das questões muito importantes sobre credibilidade textual está em suas relações e articulações com a história do cristianismo primitivo, que será também a temática dos próximos vídeos aqui da nossa série. Por exemplo, sobre quais são as relações que os escritos do Novo Testamento tem com o environment background, ou ainda o que poderíamos dizer de o pano de fundo histórico daquilo que se passou com relação a Jesus de Nazaré, bem como dos apóstolos e da própria vida e obra do apóstolo Paulo. Então são questões estas muito importantes que, se nós não compreendermos antes a credibilidade textual e se o Novo Testamento pode ser aprovado como um documento bastante antigo, elas não poderiam ser então adequadamente respondidas. Então serão essas as questões que irão então nortear a nossa pesquisa e também são questões bastante fundamentais. Então algo que é muito importante de nós compreendermos inicialmente é que os pesquisadores eles se baseiam mais especialmente nos escritos em grego do Novo Testamento. Isto ocorre porque grande parte dos especialistas na área, principalmente da crítica interna do Novo Testamento, compreendem de que ele foi escrito inteiramente em grego. Obviamente que nós sabemos de que existem alguns relatos, principalmente na patrística da igreja, que comentam, por exemplo, de que o Evangelho de Mateus poderia ter tido uma versão anterior escrita em hebraico. No entanto, através de vários exames com mais especificidade com relação aos escritos em grego também do Evangelho de Mateus, hoje nós já sabemos que se ele utilizou alguma fonte mais primitiva em hebraico, ele foi escrito totalmente em grego. Ele não é fruto de uma tradução do hebraico para o grego. Ele é uma obra originalmente feita em grego. Então isso é algo que é muito importante de nós compreendermos, porque nos dá a base de que os historiadores precisam também buscar os escritos mais antigos em grego primeiramente, para se observar e fazer esses estudos relacionados à sua credibilidade textual. E os manuscritos em grego do Novo Testamento que nós possuímos são bastante volumosos, bastante grandes realmente. E isto é algo muito feliz, de certo sentido, porque nos ajuda a compreender ainda mais a antiguidade do texto do Novo Testamento. Então, manuscritos em grego que nós possuímos atualmente são uma quantidade que gira em torno de 5.600 manuscritos em grego. Isto é muito bom, de certa forma, porque compreendemos de que o Novo Testamento é um dos livros mais bem documentados de toda a história da humanidade, o que ajuda em muito e é de grande contribuição para os pesquisadores em crítica textual. No entanto, aqui, apesar de nós termos cerca de 5.600 manuscritos em grego, atualmente pode ser que este número seja ainda um pouco maior, às vezes tem uma certa flutuação, dependendo da quantidade de novas descobertas com relação a manuscritos, mas aqui sobre estes manuscritos, o que infelizmente acontece é de que boa parte desses 5.600 eles são mais especificamente provenientes do período da Idade Média. Então, ao todo, são cerca de 94% de manuscritos provenientes do período medieval. Então, o que na verdade mais interessa para os pesquisadores em crítica textual
são os manuscritos do período mais antigo, do período da Antiguidade Clássica, que giram em torno de 6% destes 5.600 manuscritos. Também algo que é bem interessante de nós colocarmos aqui é de que estes manuscritos, os mais importantes também, são provenientes de duas grandes obras do século IV, que são o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus, que contém quase que a totalidade dos textos do Novo Testamento, com exceção do Codex Vaticanus, que infelizmente ele está bastante fragmentado, especialmente em suas páginas finais. Então, por exemplo, nós não encontramos boa parte do escrito de Hebreus dentro do Codex Vaticanus, assim como a carta de Timóteo e ainda umas outras cartas que seriam muito importantes com relação à crítica textual. Mas outra coisa também que se observa de diferença entre o Codex Vaticanus e os Sinaiticus é que eles possuem certas diferenças em seu texto. Assim como também os textos do Novo Testamento não apenas possuem diferenças entre esses dois códex, Vaticanos e Sinaiticus, como também eles possuem grandes diferenças entre outros manuscritos antigos que já foram encontrados. Com isto, a tarefa daquele que estuda a crítica textual do Novo Testamento, ela se torna um pouco mais difícil de ser realizada. E envolve não apenas uma única pessoa para trabalhar com relação a esses textos, mas envolve um grande grupo de pesquisadores ao redor do mundo inteiro, conversando entre si, pesquisadores acadêmicos, para chegar a possíveis conclusões sobre crítica textual. Isto porque não apenas esses códex têm suas diferenças entre si, mas muitos outros manuscritos da antiguidade. E também uma outra questão que é bem importante de salientar é de que, infelizmente, nós não temos manuscritos originais realmente do Novo Testamento que saíram da pena de um autor original. Todos os manuscritos que nós temos são, na verdade, cópias de cópias e de cópias ao longo da história. Nós temos apenas 3 minúsculos fragmentos que são datados do século II, que são o fragmento chamado P52, P90 e P104. Os outros manuscritos, eles são originários do século III e do século IV. No século III, nós temos atualmente cerca de 29 manuscritos do Novo Testamento. E do século IV, nós temos atualmente cerca de 48 manuscritos. Esses números também aqui é importante frisar de que eles, por vezes, apresentam certas flutuações para mais ou para menos. Isto por conta dos métodos de datação que por vezes são atualizados e são compartilhados entre os vários estudiosos e acadêmicos ao redor de todo o mundo que fazem o estudo destes manuscritos. E os métodos de datação, eles não apresentam uma precisão em absoluto. E também aqui sobre os métodos de datação, que é uma pergunta bem interessante, que já foi feita até mesmo por um dos apoiadores aqui do canal, que foi o Tiago Dionísio, que elaborou uma pergunta bem interessante que poderia ser colocada da seguinte forma: como que os estudiosos sabem de que um manuscrito pertence realmente ao século II, III ou IV? Quais são os métodos de datação utilizados? E em resposta a esta pergunta, são 2 métodos de datação principais que são utilizados. Nós temos um método por carbono 14, que é muito importante. Nós pegamos então um pequeno fragmento do pergaminho e, através de exames em laboratório por decaimento radioativo deste elemento, o carbono 14, nós conseguimos fazer uma datação, até mesmo com bastante precisão, a respeito da data em que esse material é proveniente. E além disto, deste teste por carbono 14, nós temos a paleografia, que é o estudo de toda a história da língua grega. E a paleografia também se aplica no estudo da história das línguas e da escrita de uma forma em geral. Isto porque a escrita e a comunicação dos seres humanos, elas vão sendo modificadas ao longo dos anos. Então, para citar aqui um exemplo para vocês, com relação ao nosso próprio português que utilizamos aqui no Brasil. Há poucas décadas atrás, nós ainda escrevíamos farmácia com PH, mas hoje escrevemos farmácia com F. No entanto, se um historiador, talvez daqui a 300 anos ainda no futuro, estivesse com documentos aqui do Brasil, do século XX, e quisesse fazer uma datação deles, algo que iria facilitar para esse historiador do futuro seria observar onde que o documento está escrito farmácia com PH e onde está escrito com F. Assim ele conseguiria uma certa aproximação em data, o que formaria também uma certa compreensão a respeito da história de como se vai
se modificando a língua e a escrita com o passar do tempo. E é a mesma coisa que acontece também com os manuscritos do Novo Testamento em grego. Se nós o compararmos com toda a gama literária grega do período da Antiguidade, nós conseguimos também fazer uma aproximação com relação a quando que foi desenvolvido e escrito este manuscrito antigo. Então são essas duas ferramentas as que são mais amplamente utilizadas pelos pesquisadores quando eles pretendem datar um manuscrito da Antiguidade. E isto é algo que é utilizado em muito por grandes grupos de estudiosos na atualidade, o que nos ajuda também a compreender de que realmente as ciências que envolvem a credibilidade textual do Novo Testamento, e não apenas do Novo Testamento, mas de vários outros livros da história, é algo muito complexo. E nós precisamos de muitos e muitos estudiosos realmente bastante capacitados nessa tão grande e importante ciência. Tendo então todo este banco de dados com respeito aos manuscritos do Novo Testamento, o que os pesquisadores fazem então é utilizar e comparar todos estes manuscritos entre si para ver quais são as diferenças que eles possuem. E, infelizmente, o Novo Testamento ele não foi transmitido ao longo de sua história com um absoluto rigor. Então, o Novo Testamento ele não foi transmitido, por exemplo, com o mesmo rigor que muitos dos grupos judaicos, especialmente os maçoretas, transmitiram, por exemplo, os textos da Torá e da Bíblia hebraica, em que deveria haver uma contagem absoluta de cada caractere, bem como uma série de outras complexidades com relação à transmissão do texto. No caso do movimento cristão, não houve, ao longo de sua história, um método realmente fechado sobre como deveriam ser transmitidos os escritos do Novo Testamento. E isto nós observamos até mesmo comparando os dois códex, o Vaticanos e Sinaíticos. Enquanto um deles possui 3 colunas, o outro possui 4 colunas em uma mesma página, algo que não acontecia com os escritos judaicos a partir do desenvolvimento da maçorética. Então isso também é um detalhe importante que nos ajuda a compreender de que para o pesquisador, com relação à credibilidade textual, o trabalho é bastante delicado e também bastante complicado de ser realizado. Então o que os especialistas começaram a observar é de que todos estes manuscritos eles tinham certas divergências entre si. Muitas dessas divergências elas eram fáceis de serem corrigidas, porque muitas delas aconteciam por erros humanos comuns, porque existem determinadas letras em grego que elas podem ser facilmente confundidas entre si. Além disto, também se observou de que alguns destes manuscritos continham simplesmente a ordem de palavras trocada, mas não interferia necessariamente no conteúdo do texto se fosse então comparado com os vários outros manuscritos. Existem também alguns outros erros que foram cometidos por escribas mais ou menos competentes ao longo da história. Erros estes relacionados também ao embelezamento litúrgico, que muitas vezes esses escritos do Novo Testamento eram proferidos nas igrejas, então, para que eles fossem proferidos de uma forma bastante agradável aos ouvidos, eram feitos pequenos ajustes para que o embelezamento litúrgico fosse o mais belo. Mas existem algumas pequenas modificações, que não poderíamos apenas chamar de pequenas, mas sim grandes modificações ou diferenças em textos antigos, que eu irei mencionar aqui para vocês um pouco mais à frente do nosso estudo. Então, o trabalho da crítica externa, ele consiste primeiramente de nós catalogarmos todos estes manuscritos antigos, conforme eu mencionei anteriormente para vocês. Mas, além disto, também existem outras questões que são bastante importantes de serem levantadas se nós quisermos tentar reconstruir um possível texto original do Novo Testamento, que são também as traduções para o siríaco e para o latim de manuscritos antigos. Então existem as versões siríacas do Novo Testamento que são muito importantes também de serem examinadas pelo pesquisador no intuito de observar se esta tradução que foi feita para o siríaco não foi elaborada com base em um texto ainda mais antigo do que os manuscritos gregos que temos em mãos. Então isso também é algo muito importante que o historiador e o pesquisador de crítica textual deve também ter em mãos. E além disto, existe também uma outra fundamentação que nós podemos colocar para tentar reconstruir os manuscritos originais, que são as citações da patrística, ou também chamados de os padres da Igreja primitiva, que são os vários líderes da Igreja do período do 2º, 3º e 4º século.
muitos deles fizeram citações de obras do Novo Testamento, como por exemplo dos Evangelhos e das cartas do apóstolo Paulo. Então, se nós tivermos em mãos também estas citações dos padres da Igreja, será também de grande ajuda e contribuição para tentarmos reconstruir um possível texto original. O grande problema que muitos historiadores observam com relação à patrística e se utilizar destas citações da patrística para se reconstruir no Novo Testamento é porque sabemos de que muitos dos líderes da Igreja faziam citações sem necessariamente ter o texto à sua frente. Então eram citações muitas vezes elaboradas de memória. Então o historiador ele não pode se utilizar também dos documentos da patrística sem nenhum pensamento crítico por trás deles. Deve também se ter todo o cuidado com estes. Mas em resumo, o que o estudante de crítica textual do Novo Testamento deve ter em mãos, então, é primeiramente ter todos estes manuscritos escritos em grego, especialmente do período mais antigo, também tendo em mãos as traduções, bem como os documentos da patrística. Então nós observamos que o especialista ele deve ter uma grande gama de vários conhecimentos, e conhecimentos estes também que envolvem a própria história do cristianismo primitivo e também do cristianismo medieval. Tendo então observado a respeito de todas essas pesquisas, uma pergunta é o que surge para nós a partir de então. Quais foram as conclusões dos pesquisadores e historiadores com relação à credibilidade textual do Novo Testamento? E as conclusões que os pesquisadores chegaram então com respeito ao texto do Novo Testamento, com base em todas estas pequenas diferenças que existem nos textos antigos, é de que nós podemos considerar de que existem 3 a 4 famílias de texto que são distintos. Nós temos um texto que é considerado um dos mais antigos, que é chamado de a família de textos de Alexandria, que são um texto bastante neutro, e o interessante deste texto é que ele passou a ser utilizado através dos estudos de crítica textual a partir do século XIX e do século XX. Então, por exemplo, este é o texto preferido para se utilizar como traduções para as Bíblias em português nos dias de hoje. Geralmente são textos que provêm da família de Alexandria, mas também nós temos outros conjuntos de texto, como por exemplo o texto ocidental, que foi utilizado como exemplo pela tradição Vulgata da Bíblia. É por isso que a tradição católica da Bíblia ela tem um texto que por vezes se apresenta um pouco diferente do texto que é utilizado nas Bíblias atuais, porque a tradução da Vulgata Latina ela se utilizou deste outro conjunto de textos do Novo Testamento que possuem pequenas diferenças do texto de Alexandria, que é mais utilizado em nossas Bíblias atuais. E também existe uma outra família de texto que é bastante importante, que é chamado de o texto bizantino, que foi utilizado então mais especificamente pelas igrejas de tradição oriental. E esse texto bizantino, o que caracteriza ele é certo embelezamento litúrgico em seu texto. Então existem diferenças mais acentuadas com relação, mais especificamente, àquele que é considerado como o texto mais antigo, o texto ou a família de textos de Alexandria. Mas, obviamente, aqui deve-se salientar de que isto não significa que o texto alexandrino seja um texto absolutamente neutro. É necessário também para os pesquisadores estarem continuamente revisando aquilo que se encontra tanto na Vulgata Latina como nos textos ocidentais, assim como também nos textos bizantinos, porque pode ser de que estas fontes também contenham informações preciosas a respeito de um texto original. Mas uma outra conclusão também muito importante que os especialistas chegaram é de que é simplesmente impossível nós considerarmos de que o texto que nós temos seja realmente o texto original. E isto é por um dado bastante óbvio, porque nós simplesmente não temos o texto original. As reconstruções que são feitas pelos especialistas, elas remontam ao texto do Novo Testamento como ele se encontrava no século II e no século III. Mas nós não conseguimos ir ainda mais para trás com relação a isto. É o máximo que conseguimos fazer, então, como historiadores e também a gama de especialistas na área da crítica textual do Novo Testamento. E é a partir deste momento também que entra uma outra ciência muito importante com relação aos estudos de crítica textual do Novo Testamento, que é a chamada de crítica interna do texto, que é aquilo que não pode ser utilizado apenas pelos manuscritos que nós temos, mas sim comparando a linguagem que é utilizada em todos os textos do Novo Testamento.
mas ainda com mais especificidade com relação aos evangelhos que nós encontramos no Novo Testamento. Porque as conclusões que os especialistas chegaram a partir dos evangelhos é que eles se utilizaram de diversas fontes ainda mais primitivas para serem constituídos, o que nos traz ainda um outro problema muito importante de crítica interna, que pode ser colocado como a seguinte pergunta: o que significa verdadeiramente o texto original do Novo Testamento? Esta pergunta ela é muito interessante porque quando nós começamos a observar todo o texto que se encontra, mais especificamente então, com relação aos evangelhos e toda a história de Jesus de Nazaré, nós observamos múltiplas partes dentro dos textos dos evangelhos. Como, por exemplo, aquilo que nós encontramos em Lucas. O texto que relata a respeito da natividade de Jesus de Nazaré, segundo a crítica interna, ele possui uma diferença bastante substancial em seu grego com relação a todo o restante do texto do Evangelho de Lucas. Então é aqui que vem a pergunta. Afinal, qual que é o original? Seria um Evangelho de Lucas sem os relatos da natividade ou contendo os relatos da natividade? Afinal, o que realmente saiu da pena de Lucas quando ele escreveu? É uma pergunta complexa que, infelizmente, nós, como acadêmicos, não temos uma resposta certa. Assim como também nós não temos uma resposta adequada com relação ao Evangelho de João, que apresenta também um texto em grego totalmente diferente, especialmente em seu primeiro capítulo, com relação a Jesus de Nazaré como sendo o Verbo de Deus, que é bem diferente do restante do texto do Evangelho de João. Então aqui novamente surge a pergunta: qual é o original Evangelho de João? Aquele que tem também o primeiro capítulo ou aquele que não tem o primeiro capítulo? Assim como existem também outras partes do Evangelho de João que encontramos alguns manuscritos também antigos do terceiro e do quarto século que apresentam certas diferenças, como por exemplo com relação à mulher adúltera que nós encontramos em João. Alguns deles têm esse texto ou esse fragmento de texto bem diferente ou bem deslocado. Então aqui é que cabe novamente a pergunta: qual que é o original? E a resposta mais honesta para todas essas perguntas é que infelizmente nós realmente não sabemos dizer qual que é o original. Além também do Evangelho de Lucas e João, nós também possuímos uma outra problemática com relação à parte final daquele que é considerado como o Evangelho mais antigo, que é o Evangelho de Marcos, em que alguns manuscritos antigos eles contêm todo o capítulo 16 de Marcos, enquanto alguns têm apenas os primeiros versos do capítulo 16 e subtraem tudo aquilo que fala a respeito da ressurreição de Jesus de Nazaré. E novamente a pergunta se estabelece: qual que é o manuscrito original? E novamente nós não temos uma resposta para esta pergunta. E além dos evangelhos, existem também algumas problemáticas com relação ao livro de Atos dos Apóstolos, que hoje nós conhecemos com todos os seus capítulos completos em todas as Bíblias, principalmente as versões para o português, que comumente se utiliza. No entanto, é válido aqui acrescentar de que nós temos dois manuscritos igualmente antigos que apresentam o texto do livro de Atos dos Apóstolos, conforme nós encontramos em nossas Bíblias. No entanto, nós temos ao mesmo tempo um texto que é significativamente menor do que o texto de Atos, que se estabelece mais ou menos como 8,5% menor. E novamente a pergunta se estabelece: qual que é o original livro de Atos dos Apóstolos? E novamente é a mesma resposta. Simplesmente nós não sabemos qual que é o original. Então, através da crítica interna, o que nós começamos a observar com relação a textos originais do Novo Testamento é que eles estavam ainda sendo gradativamente constituídos por durante todo o final do primeiro século e início do século segundo. E muitos destes escritos não podem de forma alguma serem atribuídos a um único autor, especialmente no que se refere aos evangelhos e possivelmente também ao livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, aqui é muito importante frisar de que isto não significa que nós devemos entrar simplesmente em um desespero total ou em um total descrédito com relação aos textos do Novo Testamento que servem de base para a fé
de milhões de pessoas nos dias atuais. O que nós sabemos da crítica textual com isto é de que o Novo Testamento, sim, estava sendo se formado gradativamente, assim como as doutrinas que posteriormente iriam compor todo o arcabouço da fé do cristianismo estavam gradativamente sendo desenvolvidas ao longo do século I e início do século II. E foi neste momento em que o Novo Testamento também teve as suas revisões mais importantes. Mas através da crítica textual nós observamos de que o Novo Testamento ele está muito bem estabelecido até o século II e o século III. Então ele pode ser utilizado com bastante tranquilidade e bastante confiança pelos cristãos até mesmo nos dias atuais como uma referência para a sua fé e as suas próprias crenças dos cristãos que se encontravam também no século II e no século III. Obviamente, não todos os cristãos, porque como nós iremos observar, na história do cristianismo, tanto do século II, III e IV, existiam diversos grupos cristãos que discutiam entre si. No entanto, destes, que tinham como uma regra de fé aqueles escritos que se encontram no Novo Testamento, nós podemos ter uma grande tranquilidade de que, de fato, os escritos do Novo Testamento estão muito bem estabelecidos, especialmente pela crítica externa ao texto. Então, a conclusão final que nós chegamos nesse estudo, e também os estudos de credibilidade textual do Novo Testamento, é que ele se demonstra como um texto realmente aprovado. Não necessariamente para nós estudarmos o cristianismo que se encontrava no primeiro século, porque sabemos que esses textos ainda estavam em plena formação, mas eles são muito úteis para nós estudarmos com respeito ao cristianismo do final do primeiro século e início do segundo século em diante. São fundamentais para a história do cristianismo. E além disto também, estes mesmos escritos, como por exemplo as cartas do apóstolo Paulo, são muito importantes para nós compreendermos também a história do cristianismo durante todo o primeiro século e seus anos iniciais. São fundamentais, são importantes e estão aprovados. Apenas com pequenas ressalvas com relação aos evangelhos, porque realmente eles demoraram mais tempo para serem constituídos. Mas com relação às cartas, especialmente as de Paulo, são uma fonte valiosíssima para os estudos com relação à história do cristianismo. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este estudo sobre a história do cristianismo, estudo este muito fundamental para compreendermos todo o restante da história do cristianismo, especialmente no período antigo, e também se ficou alguma dúvida com relação a este estudo sobre credibilidade textual, vocês podem colocar comentários ou perguntas aqui embaixo no YouTube, que na medida do possível eu estarei tentando respondê-las. E também, se essas perguntas forem interessantes, podem até mesmo surgir outros vídeos da série Professor Responde com relação à credibilidade textual, que de fato não é um tema muito fácil de ser compreendido em primeira instância. É muitas vezes necessário nós nos aprofundarmos ainda mais em várias outras literaturas, porque de fato o tema é de forma complexa. No entanto, é um tema fundamental para compreendermos todo o restante da história do cristianismo, seus desenvolvimentos com relação à fé cristã e também, especialmente, os desenvolvimentos do cristianismo ao longo do século I e do século II da Era Comum, que nós ainda vamos se aprofundar com detalhes em cada um desses pequenos pormenores da história do cristianismo. Então agradeço muito a todos, deixando aqui o convite para os estudantes que quiserem se tornar apoiadores aqui do canal e contribuir para o desenvolvimento cada vez maior dos vídeos e também das qualidades de produção aqui do canal, eu convido a conhecerem ali a plataforma do Apoia-se, que está o link logo aqui embaixo do vídeo. E também, para aqueles que querem ajudar o canal de outras maneiras, convido a conhecerem a Lojinha do Professor, com alguns produtos que eu mesmo desenvolvo, para estarem contribuindo também, adquirindo estes produtos com o canal. Para aqueles que são novos aqui do canal, também convido a se inscreverem, deixarem também o like se gostaram do vídeo. Caso não tenham gostado de alguma parte do estudo, deixa o like mesmo assim, porque estará contribuindo para que muitos e muitos mais estudantes venham a conhecer a respeito de toda esta complexidade tão maravilhosa que é a história, tanto da religião cristã quanto da religião judaica, que eu tenho uma profunda paixão, tanto de estudar quanto de compartilhar de todos esses estudos com vocês aqui no canal. Agradeço muito a todos e nos vemos até a próxima.